I am Boba Fett. The Book of Boba Fett, depois de uma longa espera, finalmente saiu. E dessa vez, hoje, eu vou comentar um pouco sobre o primeiro episódio. Eu sei que o vídeo deveria ser de FNAF hoje, que eu confundi os dias, mas ainda assim vai ter vídeo de FNAF. Esse daqui vai ser o último vídeo de Star Wars da semana, confia em mim. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o primeiro episódio de The Book of Boba Fett. Ah, e vai ter spoiler sobre a série, até porque eu vou comentar cena por cena. O nome do episódio é Um Estranho numa Terra Estranha, e o diretor dele é o Robert Rodrigues, que também foi diretor de Os Pequenos Espiões, acho que até o terceiro ou até o quarto. O episódio começa com a câmera dando uma rodada pelo Palácio de Jabba, tanto por dentro quanto por fora. Ele mostra alguns corredores e até o próprio trono, onde o Boba Fett deveria estar sentado, onde o Bibi Fortuna sentava antes. E depois de um tempo da câmera rodando pelo palácio, ele foca em um tanque de Bacta que estava ali por perto. E dentro desse tanque de Bacta não estava ninguém mais, ninguém menos que o próprio Boba Fett. Ele estava lá dentro com um respirador e todo sem roupa. Ele estava se debatendo um pouco, ele parecia estar tendo algum sonho, algum pesadelo. E logo aparece um flashback pra gente de Camino. E depois da batalha de Geonosis, que ele pega a cabeça o capacete do Jango Fett e encosta na cabeça, como se ele estivesse triste. Essa cena aí que eu vou estar botando. E depois desses flashbacks mais simplesinhos, aparece um flashback principal, um flashback que vai durar bem mais, que até vai contar a história do Boba Fett depois do Poço de Sarlacc. Até porque o flashback se passa dentro do Poço de Sarlacc, ele começa dentro do Poço de Sarlacc. O Boba Fett tá lá se rastejando, tentando sair, se debatendo, com um monte de gosma nele, algo dentro do Sarlacc, talvez no intestino, alguma coisa do tipo. Ele tira uma lanterninha do capacete dele, ele desce uma coisinha com uma lanterninha. Ele liga essa lanterna e começa a olhar em volta e tem um Stormtrooper lá dentro, também todo gosmento e provavelmente morto. O Boba ele tem a ideia então de pegar aquele lança-chamas que os Mandalorianos têm e tacar fogo no Sarlacc. Ele começa a descer fogo dentro do Sarlacc e a cena corta para uma parte de cima de Tatooine, provavelmente a parte de cima do Sarlacc. Até porque a gente consegue ver aquela parte de trás, aquele navio que o Jabba tava fazendo aquela festa lá no episódio 6. Depois o Boba ali aparece a mão dele, com ele escalando para sair de dentro da areia, debaixo da areia, provavelmente do poço de Sarlacc, né, saindo de dentro dele. E ele começa a se rastejar. Ele se rasteja por um tempo e de repente para, como se estivesse cansado ou até mesmo desmaiado. E a cena corta para a parte de noite. E nessa cena de noite, surpreendendo um total de 0 pessoas, vem aquele carrão dos Jawas vindo com um monte de Jawa dentro e eles saem. Eles começam a tirar a armadura do Boba Fett e levar para dentro daquele carrão. Eles provavelmente vão vender, que é provavelmente por Cobb Vent, lá quando a gente vê no Mandaloriano. O Boba Fett então ele até tenta segurar no braço de um dos Jawas, mas eles batem com uma arma, com uma lança, sei lá, e o Boba Fett solta. E ali ele fica deitado por um tempo, até amanhecer, que a gente consegue ver o povo da areia vindo para tentar resgatar ele, ou talvez não. E assim que o povo da areia chega, eles prendem a mão do Boba Fett e vão carregando ele até o vilarejo deles. Eles estão montados em bantas e o Boba Fett está atrás andando a pé, naquele sol ardente de Tatooine. E provavelmente aquela roupa era quente, então ele deveria estar extremamente com calor, desidratado, tudo que é de ruim. Ele estava andando e uma hora ele só desiste e cai no chão. Eles vão puxando ele e arrastando pela areia, que deve estar quente também. Chegando no vilarejo, a cena corta para umas crianças brincando com ele, mas não brincando de uma forma legal, até porque elas estavam batendo nele. Elas estavam brincando como se elas fossem dono de um escravo, que esse escravo estivesse desobedecendo elas. Até porque a gente podia conseguir ouvir aqueles barulhos que o povo da areia faz. E depois de ele levar um golpe meio forte, acho que ele leva até um chute, a cena corta para ele amarrado junto com o Rodiano. E o Rodiano, para quem não conhece, é aquela espécie do Griddle. Você lembra do Griddle lá do Uma Nova Esperança, né? E na frente deles, eles estavam sendo vigiados por um Massif, que é um daqueles cachorros, como se fosse cão de guarda do povo da areia. O Boba Fett começa a se debater, querendo escapar dali, e aquele Massif, aquele cachorro que estava olhando para ele, começa a ficar mais focado nele, começa até a chegar um pouco mais perto. O Boba Fett percebe isso e começa a se debater mais para trazer o cachorro mais para perto. E assim que aquele Massif chegava perto, o Boba Fett dava uma cotovelada e abatia o cachorro, pelo menos por um tempo. Ele se levantava, perguntava pro Rodiano se ele queria fugir,
Só que o Rodiano dedurava o Boba Fett. Ele gritava pro povo da areia, na língua dele, que o Boba Fett estava fugindo. E assim chega um monte de gente para atacar ele. E o primeiro que chega, curiosamente, é aquela criança, aquele que estava batendo mais cedo nele. O Boba Fett chuta essa criança, empurra ela, pega aquele bastão que ela estava usando e sai correndo. Aquele bastão ele ia usar para defesa se alguém aparecesse. O que acontece? Porque já tem gente correndo atrás dele. Ele começa a correr e aquele cachorro que ele abateu mais cedo se levanta. Aquele cachorro vai até ele, consegue derrubar o Boba Fett e assim que o resto do povo da areia chega, o líder da aldeia que estava junto com eles manda o cachorro de volta e parece que envia a esposa dele para atacar o Boba Fett. Os dois têm uma luta bem rapidinha e o Boba Fett obviamente perde, até porque ele tá todo machucado, ele acabou de sair de um poço de Sarlacc, que geralmente quem entra não sai mais. E se sai, como a gente vê, com bastante sequela. E depois que o Boba Fett é derrotado, ele cai no chão e fica deitado lá. A cena começa a ficar meio degradada de forma verde. E depois a cena corta pra Fennec Shand mandando o Boba Fett acordar para receber as, entre aspas, visitas. Que seriam só pessoas que vieram dar presente pro novo líder daquele palácio. Passa aquela cena que o Boba Fett está se vestindo. Que bota o bracelete, bota o peitoral, o capacete. Aqueles robozinhos vão vestindo ele. Eu acho aquela cena muito bonita, aliás. E depois aparece o Boba Fett sentado num trono do lado da Fennec Shand. E junto com isso tava um Aqualish falando. Aqualish é um alienígena que eu vou deixar aí na edição que eu não sei como falar, como é as características físicas dele. Mas você vendo, você deve conhecer de alguma parte do filme do Star Wars, se você já assistiu. E depois que esse Aqualish vem, aparece um Trandoshan, um líder de uma família Trandoshan do território que o Jabba dominava. Esse Trandoshan já trabalhou, já foi chefe do Boba Fett, o Boba Fett já fez trabalhos para esse Trandoshan, e o Boba Fett comenta que é muito estranho o Boba Fett tá mandando em alguém que já mandou nele. E a Fennec Shand rebate, falando que o estranho deve ser para ele, ser servo de alguém que ele já dominou. E depois do Trandoshano ter vindo, o droid anuncia que o prefeito da cidade vai vir dar as boas-vindas para o Boba Fett, mas quem vem na verdade é o mordomo do prefeito. E isso é porque o prefeito teve algum incidente, segundo o mordomo. Além disso, o mordomo não trouxe nenhum tributo para o Daimyo, que seria o líder daquele castelo, no caso o Boba Fett. E além disso, ele só dá as calorosas boas-vindas do prefeito como tributo para o Boba Fett. E a Fennec Shand se dirige para ele falando que se falasse com o Jabba dessa maneira, com essa insolência, o Jabba já teria dado eles as feras. Depois do mordomo do prefeito, vem dois guardas gamorreanos, que eram aqueles porcos, aqueles que a gente vê no filme 6. Esses guardas eles já serviram o Jabba o Hutt e Bibi Fortuna. E quando chegam lá, o droid sugere para eles serem torturados para dar uma mensagem direta para qualquer um que estivesse tentando enfrentar o Boba Fett ou tentar tomar o trono dele. O Boba Fett diz que não vai torturar ninguém e faz uma proposta. O Boba Fett pouparia a vida deles se eles fossem fiel ao Boba Fett, ou seja, se eles fossem guarda do Boba Fett. Então corta a cena do castelo do Jabba para a cidade de Mos Espa, onde estava Fennec Shand e o Boba Fett andando junto com os dois guardas gamorreanos, que agora seriam guarda do Boba Fett, do Lord Fett. Eles entrariam em um cassino, de uma certa forma, uma espécie de cassino, e esperariam a dona daquele lugar para conversar com elas, para fazer negócios com ela. Vem dois Twi'leks para oferecerem uma revisão no capacete da Fennec Shand do Boba Fett. A Fennec Shand recusa de uma forma meio grosseira, mas o Boba Fett aceita e insiste que leve o capacete da Fennec Shand também. Depois de um tempo, vem a Twi'lek, que seria a dona do lugar, e o Boba Fett conversa com ela. O negócio que ele queria fazer com ela era só para saber se os negócios que ela tinha com o Bibi Fortuna iriam continuar no reinado do Boba Fett. Ela aceita e ele só sai do recinto. Além de que o capacete, assim que foi devolvido, estava com um monte de dinheiro dentro, mas só o do Boba Fett, da Fennec Shand não. Ela até faz uma piadinha disso, falando que o capacete do Boba Fett estava até mais brilhante. E depois deles saírem dali, o Boba Fett e a Fennec Shand começam a andar pela cidade procurando mais vassalos, mais servos do Jabba o Hutt, para falar que agora quem estava no comando não era mais o Bibi Fortuna, e sim o Boba Fett, e se os negócios iriam continuar normalmente no reinado do Boba Fett, assim como ele fez com essa moça do cassino. E enquanto eles andavam pela cidade, de repente a Chave Vermelha aparece, que é um sindicato do crime. Eles cercam o Boba e a Fennec Shand com aqueles escudos que não consegue passar. O Boba tenta atirar um míssil, aquele foguete que ele até atira no homem que tá escalando depois, que aparece no trailer. Ele tenta tirar um míssil nesses escudos, mas esses escudos seguram esse míssil e acaba explodindo muito perto da Fennec e do Boba. Eles caem no chão, mas se levantam. Mas como eles
o Boba Fett é o único que tem uma armadura de Beskar, a Fennec começa a levar muitas machadadas, entre aspas. Aquilo lá, eu não sei se considera aquilo machado ou um cajado. Ela começa a levar muitas cajadadas, muitos machadados, enquanto o Boba Fett conseguia até que proteger bem com a armadura de Beskar. E isso mostra que, além do Beskar ser um material muito útil para a armadura, o Boba Fett também não estava tão ruim nas batalhas, até porque ele estava conseguindo defender bem. Ele usava o bracelete que ele tinha e soltava o míssil para defender bastante das machadadas que eles davam, o Boba Fett conseguia defender. Ele só levava algumas. E depois de um tempinho, vem os guardas gamorreanos. Eles conseguiam separar aquele cerco que eles tinham feito em volta do Boba Fett e da Fennec, e agora sim começa a porradaria. Finalmente agora a gente consegue ver a Fennec Shand com toda a sua maestria em uma luta corpo a corpo, além do Boba Fett também, até porque ele estava com Beskar. Ele conseguiu lutar bem até uma certa hora que ele acabou ficando meio cansado, eu acho, e levou um pau. Eles conseguiram derrotar bastante do Chave Vermelha. Parece que até a Fennec Shand, acho que Fennec Shand não, um dos guardas gamorreanos corta o pescoço de um. Não aparece explicitamente, mas dá pra ver pela onde a facona dele foi. E depois de tudo isso, o Boba Fett, todo derrotado, fala para os guardas gamorreanos levarem ele de volta para o castelo e botarem ele no tanque de Bacta, que é onde eu falei que ele se cura. Então talvez antes da série começar, o Boba Fett já tinha entrado em alguma batalha, talvez. Pode ser. E enquanto isso, a Fennec Shand persegue dois Chave Vermelha. Um que era provavelmente o líder e o outro que era só mais um soldado, digamos assim. O Boba tinha pedido para que ela trouxesse eles vivos, mas ela só quer o líder. Então ela mata um deles e rende o líder do outro. Mas antes disso tem uma cena de parkour muito bonita e uma cena dela desviando de uma faca também incrível. Agora a cena corta pro Boba Fett deitado no poço de Sarlacc, não, no tanque de Bacta, e ele começando a voltar para aquele mundo dos sonhos para ter aqueles flashbacks de novo. Assim que a gente volta pro mundo dos sonhos do Boba Fett, a gente pode ver que ele tá ainda amarrado com aquele Rodiano e ele tá até com uma corrente prendendo os pés dele. O Rodiano ele continua bem de boa e o Boba Fett continua se debatendo ainda para tentar escapar. E agora ele tá amarrado até os braços. Aquela criança que ele tinha empurrado no último flashback dele chega e desamarra parte dele, deixando as mãos amarradas ainda, e começa a andar com Boba Fett junto com um daqueles cachorros que cuidam do cachorros de guarda, cão de guarda. Aquela criança começa a andar com o Boba Fett pelo deserto. Ela parecia estar levando eles para algum lugar. Ela chega em um lugar que parece uma casa, que está sendo fumaça de lá. E eles se deitam, eles se escondem. Parece que é alguém perigoso. Eles veem umas pessoas saqueando aquela casa com aquela fumaça, alguma coisa teria pegado fogo. Eles saqueavam aquela casa, pegavam a água daquela casa, já que o planeta é desértico, uma água vale muito. E então eles saem. Aqueles que estavam saqueando aquela casa, eu acho, daí é uma parte de teoria, eu acho que provavelmente são aqueles que aparecem no trailer O Trono, no trailer oficial que tá até no Disney Plus. Acho que são aquela gangue de rua. Até porque eles têm até um símbolo, eles até guicham ali na casa o símbolo deles. E enquanto isso, o Boba Fett e aquela criança e o Rodiano saem de perto dali. Acho que eles iam até roubar aquele lugar, só que como já foi roubado, não tinham onde roubar. O povo da areia, aquela criancinha, leva eles até um meio do deserto e manda para que eles escavassem, para encontrarem umas pedras que parecem que tinha água dentro. Estranho, mas não improvável, porque Star Wars é Star Wars. O Boba Fett e o Rodiano começam a escavar e o Rodiano acha um monte de água, um monte dessas pedras. E dá tudo pro molequinho do povo da areia. Mas o Boba Fett acha só uma, e essa uma que ele acha, ele bebe. Bebe uma parte. Até porque o povo da areia, a criancinha, vai tentar atacar ele, mas ele segura o bastão. Ele dá aquela pedra para a criança para ver se ela tinha o mínimo de piedade e desce para ele. Mas ela na verdade derrama toda a água que tem na frente do Boba Fett, dando até um pouco pro cachorro. A cena então corta para uma cena mais de tarde, para um momento mais de tarde daquele dia, onde a criança estava até deitada dormindo junto com o cachorro. Dormindo não, descansando. O Boba Fett começa a querer brigar com o Rodiano, falando que se o Rodiano tivesse ficado quieto aquele dia, o Boba Fett e o Rodiano já teriam escapado daquele planeta e estariam vivendo de uma forma muito melhor, e não cavando na areia para achar uma pedra que dá água. O Rodiano só ignora o Boba Fett, e o Boba Fett então ameaça o Rodiano de enforcar ele com a corrente e fugir sozinho. O Rodiano então continua escavando e até uma hora que ele encontra a pata de um bicho. Esse bicho ele acaba se levantando, era um bicho gigante com 4 braços e duas patas, entre aspas,
dois daqueles braços poderiam ir pro chão para virar apoio das patas dele. O Rodiano então é morto por esse bicho, o bicho pega e afunda o Rodiano na areia, enquanto o Boba Fett se afasta um pouco. Aquele garotinho do povo da areia tentava atacar o bicho, mas acabava sendo atacado para longe. Então, quando o bicho ia perto do povo da areia para tentar matar aquela criança, o Boba Fett chega e enforca o bicho com a corrente, com a mesma ameaça que ele fez pro Rodiano mais cedo. A série acaba com os dois voltando, né, o Boba Fett e o povo da areia voltando para a vila, e o Boba Fett sendo recompensado, entre muitas aspas, com uma daquelas pedras de água, sinalizando como se o Boba Fett agora fizesse parte da tribo, ou fosse pelo menos um aliado. É interessante notar também que a criança volta com a cabeça daquele bicho ali. Esse foi o The Book of Boba Fett. Desculpa por algumas travadinhas, algumas vezes que eu me embolei enquanto eu falava, porque eu tava lendo um roteirinho e eu não sou muito bom de ler muito rápido. Eu quero fazer esse vídeo logo pra mostrar, pelo menos botar em dia o canal, porque ficou sem vídeo sexta. Eu quero começar a fazer o horário de vídeo certinho. Esse foi o vídeo sobre The Book of Boba Fett. Sai um episódio toda quarta-feira, e toda quarta-feira eu vou vir comentar. Se eu não comentar quarta-feira, fazer um outro vídeo quarta-feira, e depois fazer sexta-feira um vídeo só falando sobre The Book of Boba Fett, por favor, relevem. Às vezes eu não consigo gravar, às vezes não consigo decorar o roteirinho, como eu fiz hoje. Hoje eu não consegui decorar o roteiro para falar com vocês sobre The Book of Boba Fett. Mas agora, esse vídeo deve estar lançando um pouco mais tarde do que o normal, mas prometo que eu vou tentar vir toda quarta-feira falar sobre The Book of Boba Fett aqui pra vocês. Esse foi o meu vídeo, compartilha com alguém, se inscreve e ativa o sininho se quiser ver os outros episódios sendo comentados por mim, ou se quiser ver outros conteúdos como Undertale ou FNAF. Aliás, prometo, o próximo vídeo, sexta-feira, vai ser de FNAF, é uma promessa minha. Então, esse foi o vídeo, obrigado por assistir e te vejo numa próxima. I am Boba Fett. The Book of Boba Fett.